Os irmãos podem vos assentar. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. E continuando aqui mais um pouco com os irmãos, né? Temos hoje um dia com bastante atividades, né? De manhã do estudo da lição, agora na mensagem, mais à tarde na ministração de ceia. Enfim, hoje vai ser um dia bastante maravilhoso, né? Na presença do Senhor. Então, é bom estarmos aqui juntos, né, numa só fé, louvando a Deus. Irmãos, o tema da mensagem que foi passado para vocês nesta manhã é Deus tem propósito. E realmente, Deus, ele é maravilhoso. Irmãos, nós vamos aqui falar alguma coisa concernente do que Deus tem feito para o seu povo. Não dá para nós irmos avante, né, sem nós entendermos algumas questões que Deus, através da sua palavra, conforme hoje nós estudamos, né, quando Timóteo diz que toda palavra divinamente inspirada, ela é proveitosa para o vosso ensino. E para também que nós possamos firme nela, possamos nos ajudar a redarguir, para corrigir, né? Enfim, em toda a justiça. Mas não a nossa, é a justiça divina. Irmãos, quando eu digo para vocês que Deus tem propósito de real, verdadeiro na nossa vida. E os planos de Deus, ele não começa assim do nada. Deus tem todo um projeto, Deus tem todo um planejamento de como Ele vai fazer as coisas no seu devido tempo. E às vezes nós olhamos para o passado e nós muitas vezes não entendemos as coisas como aconteceu, o porquê aconteceu, né? Aí nós olhamos um pouquinho, quando Deus, primeira vez que fez, foi tirar o povo do cativeiro do Egito. Então, Deus não queria uma nação escrava, Deus queria um povo liberto, um povo especial, zeloso de boas obras, um povo que pudesse valorizar aquilo que Deus fez, né? E então nós encontramos a nação israelita, o povo de Deus, a nação escolhida, que Deus queria estar no meio deles e fazer grandes maravilhas. Mas lá onde eles estavam não podia, estavam escravos. Então Deus, ele no seu infinito misericórdia, no seu infinito amor, ele disse não. Deus tinha um compromisso com Abraão, né, que de Abraão nasceria uma grande nação. Pois bem, esta nação é a nação de Israel, ou seja, o povo hebreu que estava lá cativo no Egito. Mas não era lá que Deus queria que eles ficassem. Então Deus ia entregar para eles uma terra boa, uma terra que produzisse leite e mel, ou seja, que uma terra que prosperasse, tivesse prosperidade em todos os seus bens, na agricultura, né, que pudesse ter ali, colher os seus frutos e pudesse ter um bom sustento. E tinha regiões que tinham essa capacidade, que era a terra de Canaã. Então Deus, no seu infinito amor, ele falou assim, eu vou dar esta terra para a nação de Israel. Aqui vocês vão crescer, aqui vocês vão prosperar, aqui vocês vão ser uma grande nação. Só que lá nessas regiões já tinha outras nações. Já tinha outros povos que estavam ali. E esses povos, eles eram poderosos. Eram homens que estavam muito fortalecidos, tanto fisicamente como taticamente, na tática de guerra, em todos os quesitos eles eram fortalecidos. Pois bem, era esta terra, era este povo que Deus não queria ali, mas Deus queria um povo especial, zeloso de boas obras naquele lugar. Então Deus, quando fez essa promessa para o povo de Israel, Deus tinha um propósito extraordinário para aquela nação. Mas quando eles estivessem ali, algumas coisas eles deviam fazer.
Quando nós olhamos no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 11, 12 a 16, a gente vê ali que Deus dá algumas recomendações para que aquela nação pudesse permanecer ali. Então, Deus queria que eles fossem íntegros, que eles tivessem ali a serviço exclusivo para o uso especial do Senhor nosso Deus. Mas a cultura daquela terra já havia implantado outras questões religiosas, outros tipos de alimentos, outro tipo de sacrifícios, que é o que Deus mais abomina, que é o sacrifício à idolatria. Então, Deus já havia falado para eles, preparando eles, olha, quando vocês estiverem lá, lembra-se que eu faço uma aliança diante de todo o povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Deus queria fazer isso com aquele povo, irmãos. Deus queria mostrar para eles que Deus é Deus. Deus é poderoso. Ele queria fazer maravilhas extraordinárias, como nunca foi visto e nem ouvido falar daquelas terras. Mas alguma coisa eles precisavam fazer. Nem entre em nação alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Então Deus queria fazer coisas extraordinárias, coisas assim que era impossível aos homens, coisas que nunca se imaginou, era o que Deus iria fazer para aquela nação. Mas, porém, eles deviam fazer uma coisa somente: guardar que hoje te ordeno hoje. Eis que eu vou lançar fora algumas nações, como os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Essas nações, elas eram totalmente abomináveis aos olhos do Senhor, e Deus iria tirar, Deus iria expulsar daquela terra. Aí Deus dá, então, as normas, as regras para Israel. Abstém-se de fazer aliança com os seus moradores da terra para onde vais. Primeiro. Então eles não deviam ter aliança, muito conchavam com aquelas pessoas. Hein? Para que não te sejam por ciladas, porque eram falsos, pessoas traidoras. Mas derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos, altares de adoração a outros deuses. Eles tinham que eliminar tudo aquilo. Porque não adorará outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Ele é zeloso. Para que não façais aliança com os moradores da terra. Não suceda que, se prostituindo com os seus deuses, e lhe sacrificando alguém, te convide e comas dos seus sacrifícios. Não era para ter aliança com aqueles moradores. Era uma norma, era uma regra que Deus estava falando. E mais, que não tome mulheres das suas para os teus filhos, e as suas filhas, se prostituindo-se com seus deuses, façam também de seus filhos que se prostituam com seus deuses. Eram normas, algumas regras que Deus estava falando para aquela nação. E ainda diz mais: não farás para ti deuses fundidos. Não era para eles fazer isto. Deus tinha aquela nação como uma nação, a nação de Deus, a nação conquistada, a nação que Deus tinha prazer em estar com eles, no meio deles. Então, por que Deus faz uma coisa dessa? Por que Deus faz isso? É porque Deus queria que aquela nação continuasse sendo uma nação santa. Uma nação que eles valorizassem o nome do Deus poderoso. Mas existe ainda algumas nações que não são mencionadas nesse texto, como é o caso dos Moabitas e dos Moabitas e dos Amonitas. Eu acho interessante quando Deus tem os seus propósitos, irmãos.
Quando Deus tem os seus planos, nada impede o agir de Deus quando Ele quer cumprir os seus propósitos. Você se lembra que a primeira cidade a ser conquistada na terra de Canaã era uma cidade que tinha ali, a primeira cidade tinha uma fortaleza muito grande. Vocês se lembram? Jericó. Jericó. Era uma cidade que Deus iria destruir por causa da sua idolatria. Era um povo pagão, abominava ao Senhor. Eles eram abomináveis. E Josué, então, manda para lá, para Jericó, 2 espias. E esses 2 espias, eles entram infiltrados ali pelos portões, passa que ninguém percebe. E não demorou muito. Não demorou muito para que a guarda daquela cidade descobrisse: olha, tem 2 aqui que não é parte do nosso povo. Então, quando eles souberam que eles tinham sido descobertos, foram para onde? Será que eles saíram pelos portões correndo? Não tinha tempo para isso, né, irmãos? O texto diz que você lê o livro de Josué, do capítulo 1, 2, diz que os 2 espias correram, subiram lá em cima no muro e se esconderam na casa de Raabe. Guarda esse nome, Raabe. Guarda aí com você esse nome. E quando a nação de Israel veio, ali e fez todo aquele processo que Deus fez para eles, né? Rodear aquelas fortalezas. Mas os espias tinham tido uma conversa com Raabe. E Raabe disse assim: olha, eu sei que vocês são soldados dos israelitas. E eu sei que Deus é poderoso nos seus feitos. Eu conheço que Deus, ele abriu o Mar Vermelho para que pudesse o povo de Israel passar a pé enxuto e atravessar do outro lado. Eu conheço a história. Irmãos, você sabe o que aquela mulher estava falando? Ela estava testemunhando dos feitos e das maravilhas que o Senhor tinha feito naqueles dias. Em outras palavras, Raabe havia se convertido ao Senhor. Mas ela não estava preocupada com a sua salvação. Ela somente disse para os espias que quando os soldados vieram, ela escondeu os soldados aonde? No terraço. E depois que a guarda passou, ela disse: eles saíram, já foram. Então, quando eles desceram, elas disseram: lembra apenas da minha família. Lembra dos meus pais, lembra somente da minha família. E eu não me importo. Humildade. Humildade, irmãos. Porque quem estava falando com os espias era Raabe. E diz o texto que Raabe teve uma conversa com eles e eles disseram: nós não vamos esquecer disso. Coloque uma fita vermelha aqui no umbral da sua janela. Coloque só essa marca. E os espias desceram, falaram com Josué. E quando Israel atacou Jericó, a muralha caiu. Mas a casa de Raabe continuou intacta. Veja se você consegue ver o propósito de Deus aí, irmãos. Veja se você consegue entender o propósito de Deus aí. Então, quando os soldados adentraram aquela muralha, disse Josué aos soldados: vão lá na casa de Raabe, tira para fora ela, seus filhos, os seus parentes, e tragam para cá, tira ela de fora. E diz o texto que os soldados entraram, destruíram todos os moradores daquela cidade, mas Raabe continuou intacta.
E sabe o que aconteceu com Raabe? Raabe veio, conheceu um soldado judeu, casou com esse soldado e teve um filho, cujo nome era Boaz. Você consegue entender o plano de Deus? Você consegue já imaginar o plano de Deus? Deus tem propósito, irmãos. Deus tinha um propósito na vida de Raabe. Aí pensamos assim, mas Raabe era uma prostituta. Mas ela aproveitou a oportunidade, irmãos. Ela disse assim, eu conheço o Deus do céu. Eu conheço o Deus dos judeus. Em outra palavra, ele diz, eu creio que esse Deus é poderoso para fazer maravilhas. Eu recebo, e ele recebeu ao Senhor. Ela recebeu, ela se converteu a Deus. Mas ela não se preocupou com a sua vida, ela se preocupou com os seus parentes. Pois bem, ela veio, casou-se com o soldado e ela teve um filho, cujo nome era Boaz. E os moabitas? Guarda aí Raabe. Guarda ela com o seu casamento. O nome da sua esposa era Salmão. Salmão casou com Raabe e tiveram filhos. Se você quer ver a história, você vai ver Mateus. Alguém relatando a história de Raabe. Capítulo 1, verso 5. Os amonitas, ou moabitas, Moabe, terra de Moabe. Um povo que tinha um conflito com o povo de Israel. Mas, porém, Deus não deixava que Israel atentasse sobre eles para expulsar eles da sua terra. Vivia ali numa região próxima à terra de Canaã, do outro lado do rio, e era a nação de Moabe. Moabe lembra alguma coisa para você? Lembra sim. Havia uma família em Jerusalém, uma família composta de 2 filhos. Aquele homem chamava Elimeleque. Elimeleque era casado com Noemi. Lembra-se da história? Noemi. Noemi tinha 2 filhos, então ele saiu de Jerusalém, levando esses 2 filhos. Esses 2 filhos, um se chamava Malom e o outro se chamava Quilom. Vão guardando a história, irmãos. Vocês vão ver o propósito de Deus da vida dessas pessoas. Tinha uma contenda ou um conflito com os amonitas ou moabitas, porque quando Israel passou pelo deserto, houve um conflito que Moabe rejeitou dar água e pão para o povo israelita. E além do mais, eles foram lá no Reino do Norte, contrataram um profeta chamado Balaão para professar maldições contra a nação de Israel. E todas as vezes que ele lançava uma maldição, Deus revertia e abençoava Israel. Ô, irmão, que Deus maravilhoso, né? Era Balaão, e lá nos seus itetos, nos seus sacrifícios, ele oferecia, e chegava lá, levantava a sua mão para a nação de Israel, que estava lá no vale, e proferia um monte de palavras, e dizia assim, a maldição, estava amaldiçoando esse povo. E Deus estendia a sua mão poderosa, e abençoava aquele povo. A maldição de Balaão virava bênção na vida de Israel, aquela nação. E esse intento ficou marcado no povo de Israel. Neemias, no capítulo 13, o versículo 1, 2 e 3, diz que, então, os moabitas e os amonitas, eles não tinham o direito de estar ali para viver entre o povo de Deus, porque eles haviam feito estas coisas. Irmãos, mas então eles não tinham o direito de se ajuntar com o povo de Deus.
Mas quando a gente lê o texto, a gente não vê nenhuma passagem de Deus dizendo, olha, vocês vão lançar fora os moabitas. Vocês vão destruir esta nação. Não. Mas o povo se fez por causa daquela questão. Então, eles não tinham esta relação. Moabe pagava taxas de impostos para Israel. E quando Moabe morreu, então cessou de pagar aqueles impostos e tributos a Israel. Mas lembra-se que eu falei que tinha um casal em Jerusalém chamado Elimeleque e Noemi, que tinha 2 filhos, um chamava-se Malom e o outro Quilom? Pois bem, este casal saiu de Jerusalém e foi morar lá nas terras de Moabe. E passado algum tempo, aquelas crianças cresceram. O marido de Noemi veio a falecer. Malom casou com Noemi. Quilom casou com Orfa. Então estava tudo mil maravilhas. Uma família, todos os seus filhos cresceram naquela terra, casaram-se. Aconteceu que Malom morreu. E em seguida Quilom também faleceu. Então as 2 noras de Noemi vieram para com ela. E vieram então para ser consoladas. Então Noemi, eu não vou ler o texto, porque nós queremos adiantar um pouco. Então, diz que Noemi dizia para elas assim, olha, eu já sou de idade, eu não tenho mais condições de ter filhos, e vocês são novas, vocês saem agora, vocês estão livres, vocês vão para a terra, fica com seus pais, vão servir os seus deuses, vão adorar a sua cultura, ficam para lá. E ambas beijou as 2. E diz o texto que órfã, chorando, mas foi. E ela voltou para o seu povo, voltou para a sua cultura, voltou a servir os seus deuses. Mas uma não. Uma não foi. No caso, Ruth. Ruth era casada com Malom. Órfã era casada com Quilom. Mas Ruth era moabita. Era da terra de Moabe. Não tinha direito. Mas, irmãos, você conhece um Deus mais maravilhoso e amoroso do que esse a quem nós servimos? E ela aproveitou a oportunidade. Disse, não, Noemi, de agora em diante, o teu Deus é o meu Deus. Aonde queres que fores, ali eu irei com você. Irmãos, sabe o que ela fez? Noemi, ela se converteu ao Senhor. Ela aceitou a Deus como Deus do céu, como seu Senhor. Pois bem, ouve-se a notícia. Olha, lá em Israel, o povo judeu está colhendo uma grande colheita, uma fartura muito grande. Com certeza estavam precisando de trabalhadores. Então Noemi já havia perdido tudo, seus filhos, seu esposo. Então ela resolveu voltar para a terra. E ela chegou aonde? A terra de Boaz. E ali então, a sua nora, Ruth, era Ruth. Ela tentou no seu intento cuidar da sua sogra. Sua sogra já de idade. Então ela foi trabalhar nos campos de Boaz. O que aconteceu? Ambos se conheceram e Boaz casou com Ruth. E aí? Será que para por aí?
Eu vou dizer para você agora o plano de Deus. Ruth casou com Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi, que é a geração do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. É a geração, é o plano de Deus sendo concluído. Início da geração, o início do plano de Deus, propósito na vida das pessoas. Você conseguiu ver o plano de Deus, os propósitos de Deus se cumprindo ali? Propósito de Deus. Pois bem, as noras de Noemi foram desafiadas. Vemos a história de Raabe, ela foi confrontada. Ela podia falar para os espios, os soldados dela: olha, eles estão aqui no terraço, suba lá e pega eles. Fácil, fácil. Mas ela disse o contrário: vocês vão atrás deles, descer, passar pelo portão, e vocês vão lá e vocês conseguem pegar ele e vocês vão alcançar. Ela mentiu, ela omitiu, mas na sua omissão ela tinha um intento. E Deus levou em conta o que ela fez. Aí diz o texto que os soldados desceram pela corda, desceram pelas muralhas e foram embora. Deus tem um plano, irmãos. Deus tem propósito na vida das pessoas. Raabe foi cotada no livro das gerações de nosso Senhor Jesus Cristo. Ruth também foi cotada, porque desse povo veio a geração de Davi. Aí quando nós olhamos, Isaías capítulo 11 e o versículo 1, ele diz assim, que da geração de Davi virá um descendente do rei Davi, e cujo filho de Jessé, como um broto que surge das raízes, e o Espírito do Senhor estará sobre ele. Irmãos, é maravilhoso quando a gente vê isso. Isaías capítulo 11 e o versículo 1, vê as profecias sendo cumpridas. Cumpriu-se. E Jesus, lá está lá no capítulo 1, verso 5 de Mateus, aonde é cotada a geração de Jesus. Então começa por ali. Então o profeta Isaías estava falando de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. É ele que viria da nação, da raiz de Davi, e que este seria cheio do Espírito de Deus e que todas as nações iriam se inclinar perante ele. Eu me inclino, irmãos. Perante este eu me inclino. Porque ele é o meu Senhor, ele é o meu Jesus. Eu me inclino diante dele. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará na sua presença naquele dia. Todo joelho vai se dobrar. Não importa, todos vão. Irmãos, mas aí nós pensamos assim: será que a nossa resguardo, será que a nossa direção hoje, será que é diferente daqueles nossos irmãos do passado? Será que Deus ainda não continua falando para nós restrições? Nós temos alguns pensamentos, nós devemos se apartar de algumas coisas. Deus ele havia falado para que eles pudessem não se contaminar com aquelas nações, porque se eles se contaminassem, eles iriam se prostituir com seus deuses, com a sua crença, com a sua fé. E Deus é um Deus maravilhoso, Ele quer exclusividades, Ele tem propósito, mas nos seus propósitos Ele pede exclusividade para aquele que serve ao Senhor, para aquele que serve a sua obra, o seu ministério. E Ele continua dizendo hoje, irmãos, cuidado, porque existem muitas falácias, hoje existem muitas conversações. Existe um camarada chamado John Nelson Darby. Esse é o pai de um pensamento. Esse é o que intentou, ele leu em alguma passagem da Bíblia e ele interpretou,
um texto fora de contexto, então veio na sua memória essa doutrina. A doutrina do arrebatamento. Arrebatamento da igreja. Irmãos, um homem, e ele, nesse arrebatamento, ele pregava que a igreja não iria passar pelo momento de tribulação, e nesse momento em que fosse para acontecer essas coisas, alguma coisa ia acontecer no meio desse povo, e de repente a igreja estava aqui e a igreja não está mais, iria ser arrebatada assim, de uma forma, sabe, que tão repentina que ninguém ia ver. E de repente todo mundo já estava lá na glória, já estava lá. É um pensamento. Seria uma retirada repentina da igreja e imprevista. Mas eu quero dizer para você, o Deus que salvou Raabe, o Deus que aceitou a confissão de fé de Ruth, é o Deus que está aqui nesses últimos dias, irmãos. Ele está conosco. E a sua palavra não diz isso. Quando a irmã diretora leu o texto de Tessalonicenses no capítulo 4, a gente consegue entender que a palavra de Deus, ela fala algo diferente. Quando nós olhamos esse texto de Tessalonicenses, né, no capítulo 4, ele traz algumas informações muito interessantes para nós. Eu até gostaria de ler esse texto, ou se pudesse projetar, seria até muito importante para que a gente pudesse ter um acompanhamento, né? Em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, eu vou ler aqui na minha Bíblia, né? Que dizendo assim, que nesse texto, a partir do versículo 14, é 2 Timóteo, se não me falha a memória. A partir do versículo 14. E ele vem falando, Tessalonicenses, perdão, irmão, talvez você esteja aí na sua Bíblia, mas eu vou citar o texto. É Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 a 18. Diz assim que, e descerá do céu, né? 1 Tessalonicenses, no capítulo 14, capítulo 4, verso 14 e 18, para você se localizar aí. Então diz assim: pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a fé, trará em sua companhia os que dormem. Pois bem, então não foi para o céu. Então a igreja não está no céu. Aonde está Raabe? No céu? Aonde está Ruth? Aguardando a ressurreição dos justos. Então não foi para o céu. Se o texto diz, hein? Vamos lá. E o 15, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Irmãos, se estão dormindo, estão no sono, estão aguardando. A Bíblia chama o sono dos justos, porque foram santificados em Cristo, morreram na esperança. Ora, aí ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto,
Nós que ficarmos vivos estaremos ainda, e de forma alguma nós precederemos os que dormem. Então, irmão, a morte neste dia não vai ter mais poder. Seguindo, 16. Porquanto o mesmo Senhor, segundo a sua palavra, dará ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoado o som da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, se a teologia de John Nelson Darby fosse, então a igreja já teria sido arrebatada. Subiu. Não, o texto que vai ser o contrário. Jesus vai descer para buscar a sua igreja. Então não fecha. Não fecha a conta. Não bate com a palavra de Deus. E diz o texto que aqueles que estiverem lá na sepultura, irmão, será um momento extraordinário, irmão José. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que fizeram como Ruth, aqueles que fizeram como a Raabe, eles aceitaram ao Senhor. Elas entregaram a sua confiança em Deus e foram salvas. Mas estão lá aguardando o dia da ressurreição, que não aconteceu ainda. Diz que o texto, que o som da trombeta tocará. E descerá dos céus. Então diz que ouvida a palavra, ouvido o seu nome sendo pronunciado, o som da trombeta, Deus descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A primícia, irmãos. Os primeiros. Apocalipse 1:7. Muito bem. Já vemos aí, um confronto, e quero dizer para vocês, essa teologia de John tem feito a cabeça de muita gente, mas muita gente mesmo. Milhões e milhões de pessoas estão aí, estão convictos de que vai ser assim. Mas a palavra de Deus diz que não. Outra questão. Não pode ser subitamente. Ninguém vai ver. Ou seja, é o que se fala. De repente o irmão Edmar está aqui, e de um momento ao outro ele não dá mais. Jesus arrebatou, foi para o céu. Ninguém viu Jesus, ninguém viu o som da trombeta, ninguém viu a voz do arcanjo chamando, mas diz na teoria de John que vai ser assim com um, vai ser com o outro. Será que é assim? Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até quantos que transpassaram em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E a igreja diz: certamente vem, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, quebra essa teoria de John, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela é. Então, se ela diz que todo olho o verá, é a palavra de Deus que diz. Então, não tem como querer no arrebatamento repentino, porque não fecha. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá. Oxalá, irmãos, que se eu tivesse vivo neste período, eu pudesse olhar para as luzes do céu e eu ver Jesus descendo e dizer assim: é esse aí o Jesus a que eu estou aguardando. É esse aí o Jesus a quem nós estamos esperando. É esse Jesus a quem nós estamos pregando, a quem nós estamos aqui levando a nossa fé, nossa palavra de fé e mensagem e esperança. Porque nele são concluídas todas as coisas.
neles são realizadas para a glória do seu nome. Ele vem para buscar a sua igreja. E quando ele vier, então o som da trombeta tocará. Raabe, Ruth, Noemi, Obed, Jessé, Salmão, Meilom, Quilom, Davi. E aí vem, se levantarão para encontrar com o Senhor nosso Deus. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Deus tem um propósito, Deus já começou a realizar os seus planos, já começou a fazer os seus planos lá. Quando o povo adentrou a terra de Canaã, Deus já começou a mencionar o seu projeto, o seu plano de vida para a humanidade. Deus já começou a concluir, Deus já começou a projetar o plano de salvação para a humanidade e chamando aquelas pessoas para que o seu projeto pudesse ter continuidade sobre a face da terra. Irmãos, e isto foi real. Isto é real. Aí quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Lucas, para concluir o nosso tema de hoje, Lucas, do capítulo 21, nós vamos ver a partir do versículo 7. 21, 7, dizendo assim a palavra de Deus. Deus, ele continua falando com o seu povo. Perguntaram-lhe, mestre, quando suscitará isto? Quando é que essas coisas vão acontecer? E ele respondeu, e haverá sinal, e quando estas coisas estiverem de se cumprir, respondeu ele, que não sejais enganados. Tem muita gente por aí que estão com falácias, tentando colocar outra palavra que não é real, que não tem fundamento nas bases bíblicas. E diz o texto ainda que ele diz, olha, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também nos chegou a hora, não os sigais. Jesus está dando, não siga esses homens, não siga esses pensamentos, não siga essas teorias. E quando os ouvirdes falar de guerras e revoluções, vocês têm ouvido isso ultimamente? Muito, muito nós temos ouvido. Mas quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não devemos entrar em questões políticas. Porque onde há questão política não há o Espírito de Deus. Homens gananciosos por poder, buscando receber poder de qualquer forma para se manter no auge. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, não vos assusteis. Porque é necessário que primeiro aconteça estas coisas, mas ainda não será logo o fim. Mas diz o texto, que nós deveríamos ficar firme. Aí quando você olha um pouquinho para os propósitos de Deus, Amós 4:12, ele completa a nossa fé, o nosso anseio, nossos pensamentos, dizendo que tudo isso que vai acontecer, essas teorias que muitas vezes têm levantado para subverter a nossa fé, Deus está dizendo, não temas. O propósito de Deus está para se cumprir ainda na igreja de Deus. Começou lá e veio. Passou para a geração de Davi, veio Jesus. Cumpriu-se o plano, Jesus veio.
veio aquele que era ungido pelo Espírito de Deus, e ele falou poderosamente sobre as nações. E diz o texto que depois que Jesus cumpriu a sua missão, ele subiu, foi ascenso aos céus, e os olhos estavam olhando para eles, e o anjo disse: não temais, o que estão aí olhando, o que estão fazendo? A esse Jesus a quem vos viste ir para o céu, a esse mesma forma ele virá para buscar a sua igreja. Mas uma coisa vocês devem fazer: vão lá, fica lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, a igreja estava lá reunida, foram lá e reuniu e esperaram as profecias se cumprirem. E cumpriu-se na vida da igreja. E continua cumprindo na vida hoje da igreja real hoje. E ele diz hoje, através do profeta Amós para nós, concluindo a nossa mensagem: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Irmãos, prepare-se. Vai acontecer muitas coisas, porque a profecia, ou seja, a teologia de John diz que nós não iríamos ver nada disso acontecer. Mas a história está provando, através da palavra de Deus, que a igreja permanece neste local, e nós vamos passar por momentos difíceis, mas não temas, porque o Senhor está conosco. Não temas, porque eu te ajudo, eu te esforço, ó Israel, você é um vencedor. Deus tem um propósito para com a sua igreja, e é fazer desta igreja um povo vencedor. E ele e você vai vencer, mas para isso prepara-te. E a palavra vem: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Queridos, que nesta manhã o Senhor abra as janelas dos céus e derrama uma bênção de tal sobre vós, que nós possamos estar cada dia mais fortalecidos na graça e no conhecimento da sua palavra, e que possamos permanecer firmes até o dia em que nós encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe nesta manhã, e agradeço a Deus pela oportunidade que tive de falar nesses momentos com a igreja de nosso Senhor Jesus estabelecido neste lugar. Amém. Presbítero Wilson, falando aqui dos propósitos de Deus, né? Ele começou falando de coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias que estão no propósito de Deus para a sua igreja. Mas algo que me chamou a atenção, desde o início da explanação: povo, Josué, Raabe, Ruth, aqueles que foram para o cenáculo, aqueles que vão estar vivos na grande tribulação, vão ser revestidos, aqueles que dormiram no Senhor e vão ser transformados. Todos eles tomaram uma posição. Todos eles se posicionaram em negar as coisas do mundo para se posicionar a favor de Deus. É essa igreja que Deus tem propósito. É essa igreja que Deus tem coisas extraordinárias. É isso que está reservado.